a dia com o caráter em Cristo que você carrega. Amém, igreja? E o Senhor ministrou ao meu coração algumas coisas, e uma das coisas que o Senhor vem falando ao meu coração é sobre esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Que tempo é esse? Nós estamos vivendo o tempo, né, da imagem. Essa era que nós estamos vivendo, esse século que estamos vivendo, é o século da imagem. Mas o Senhor disse ao meu coração, eu estou chamando a minha igreja para viver uma era de identidade comigo. Essa era é uma era de imagem, vale muito mais uma imagem do que um bom nome hoje. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja? Eu estou falando a igreja de Cristo na terra, onde a imagem ela vale muito mais do que um bom nome. Vemos na internet coisas absurdas. Vemos na internet coisas que nos deixam chocados. Mas se aquela pessoa tiver fama, a gente segue ela. A gente curte, a gente comenta e compartilha. E de repente tem um irmão do seu lado que tem um caráter, uma vida com Cristo, que tem uma empresa, que tem uma vida, que tem uma vida de mídia, querendo crescer ministerialmente ou empresarialmente, posta os vídeos lá dos seus louvores, como Vozes do Trono, por exemplo, coloca um vídeo lá tocando, eu vou divulgar o meu trabalho, eu vou dar aula de teclado aqui, eu vou dar aula aqui de percussão, aí você passa direto e fala, mas... O que a gente está vivendo esse tempo? Uma era onde a imagem vale muito mais do que a identidade. Pessoas que estão manchando a nossa igreja. Pessoas que estão fazendo coisas absurdas, mas que a gente finge não ver. E que se essa pessoa tiver num cartaz, num evento, a igreja transborda de gente para ir lá, sentar, assistir. E tudo por quê? Porque tem 1 milhão de seguidores na internet. O que está acontecendo com a gente? Aonde da época que eu conheci Jesus, uma pessoa comprava uma coisa na quitanda só com o nome. Se falasse, o irmão João pediu para comprar 1 quilo de carne aqui, depois ele vem. Alguém falava, pode ir lá, pode mandar, pode. Tem alguém rindo aqui. Agora e hoje? Será que a gente consegue ali no Rede Economia? Será que a gente consegue ali no Guanabara falar assim, aqui o irmão José, a irmã... Patrícia, a irmã Elizabeth. Estamos vivendo um tempo onde as coisas estão invertidas. Mas o Senhor está nos chamando a marcar esse tempo com uma identidade, um caráter de Cristo e mostrar para que a igreja veio nessa terra. Precisamos recuperar isso. Então, esse é o tempo que estamos vivendo. E quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor disse ao meu coração assim, pastor, a sua reputação pode abrir portas que o dinheiro não consegue tocar. Mas dependendo da reputação que você constrói, ela também pode fechar portas que mesmo tendo dinheiro você não pode acessar. Eu tenho vivido algumas coisas com Deus, algumas experiências com Deus, e que se o Senhor me permitir durante essa ministração eu vou compartilhar isso com você. Mas o que eu preciso que você entender é que onde o dinheiro não toca, a sua reputação pode tocar. Eu lembro de uma vez do irmão Anderson. E quando eu falo disso, gente, eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de todas as áreas da sua vida. Inclusive a própria vida física. Eu lembro de um tempo, há uns 20 anos atrás, o irmão Anderson era um líder de departamento da igreja onde eu congregava na época. O irmão Anderson, em algum momento da vida, a fé dele esfriou. Ele não aguentou os embates e ele foi se afastando da presença de Deus. Um belo dia, o irmão Anderson, ele saiu pela noitada fora e ele começou a fazer todas as besteiras que ele podia fazer. É claro, ele não estava praticando mais a fé. A fé dele tinha diminuído, ele não estava caminhando na igreja. E ele, naquele momento, ele estava sendo alguém que estava dando acesso para que o inimigo entrasse naquela brecha e oferecesse todas as coisas para ele naquele momento. Então, ele foi viver uma vida dissoluta, de bebida, de muitas noitadas. Em uma dessas noitadas que o irmão Anderson estava vivendo, um dia andando de bicicleta, meio alcoolizado pela rua, de madrugada, alguém para ele no meio do caminho, confundindo ele com alguém. Escuta isso, gente. Esse testemunho marcou a minha vida. Alguém confunde o irmão Anderson, joga o irmão Anderson no porta-mala de um carro. E alguém diz, é hoje que nós vamos exterminar, acabar com a vida desse homem, porque esse homem fez isso. E ele diz, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa. E na mente dele, o irmão Anderson clamando o nome de Jesus, Jesus me salva, Jesus me salva. Nessa hora a gente lembra de Jesus. Jesus me
alva. Mas quanto mais ele clamava por Jesus, aqueles homens em algum momento tiraram ele do porta-malas daquele carro e começaram ali uma sessão de espancamentos com o irmão Anderson. Até que chegasse a hora da execução. Quando chegou a hora da execução, era de madrugada. Eu quero que você dê glória a Deus pelas igrejas que ainda fazem vigília. Dá glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus pelas igrejas que ainda falam, vamos passar na madrugada buscando o nome do Senhor. Naquele dia, uma irmã foi para uma vigília. E aquela irmã, ela não conseguiu ficar a noite toda na vigília. Eram umas 3, entre 3, quase 4 horas. A irmã está vindo pela rua, louvando ao Senhor, indo para casa. Quando aquela irmã passa pela rua, a irmã reconhece o irmão Anderson, a voz, ela falou, parece a voz de alguém que eu conheço. E ela ficou incomodada e ela tentou disfarçar, mas quando ela olha, quem está no chão com a arma na cabeça para morrer naquele momento, era o irmão Anderson desviado. Quando aquela irmã olha o Anderson, ela grita, não toca nele, porque ele é filho da irmã. E citou o nome da mãe dele, que eu não lembro o nome dela agora. Quando os homens escutaram o nome daquela mulher, eles pararam e falaram, ele é o filho da irmã? E aí aquela senhora falou, ele é o filho da irmã, não toca nele, rapaz. Esse menino é escolhido de Deus. E naquele momento, aquele jovem foi livre da morte. Sabe por quê? Por causa de um nome de alguém que tinha reputação de crente. E que de verdade era crente. A mãe dele era uma mulher que ela abençoava aquela comunidade. A mãe dele era uma mulher que orava por aquela comunidade. Aquela comunidade via o caminhar dela todos os dias. Não foi por causa dele, mas por alguém que tinha um nome, uma reputação. A vida do irmão Anderson foi poupada. Depois daquele dia e daquele susto, ele ficou alguns dias acamado, porque foi muito grave tudo o que fizeram com ele. Mas depois que ele se recuperou fisicamente, é claro que o irmão Anderson voltou, retornou para a presença do Senhor e contou esse testemunho na igreja. E eu fiquei pensando o que a Bíblia diz. Uma reputação vale muito mais do que qualquer riqueza. O dinheiro não salvou ele, mas alguém que tinha nome de crente e era crente de verdade na sociedade, na comunidade, o nome de alguém que carregava integridade, livrou ele da morte. Então acredite, a sua reputação pode abrir portas para você que o dinheiro não pode tocar. E se você quiser seguir esses exemplos, como é que eu construo uma reputação? O que é reputação? Reputação é aquilo a qual um conglomerado de atitudes e comportamentos que me mostra para o mundo ou para a sociedade, ou seja, a forma como eu me apresento diariamente vai construindo uma reputação que é como o mundo me vê, como o mundo me olha. E isso tem me incomodado porque eu tenho encontrado pessoas nessa geração dizendo, eu não ligo para nada, eu não ligo para o que pensam de mim, eu não ligo para o que falam de mim, eu não ligo para nada, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, a vida é minha e quem manda sou eu. Depois que você aceitou Jesus, a vida não é mais sua. Depois que você entrou por essa porta, você proclamou a sua fé e declarou Jesus como seu Senhor, a sua vida pertence a Ele. Você tem que se importar com o seu comportamento, sim. Você tem que se importar com a forma que você fala, sim. Você tem que se importar com a forma que você se veste, sim. Você tem que se importar qual é o lugar que você tem frequentado, sim. Porque você é um espelho de Cristo aqui na terra. Como é que nós, como cristãos, podemos estar andando por aí dizendo, eu não me importo com nada, pensem o que quiser. E o Senhor me deu algumas lições que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeira coisa que o Senhor falou no meu coração sobre reputação, e isso aqui mexeu muito comigo. Deus disse ao meu coração, reputação é serviço e não é status. Eu olhando para Jesus, se você quer construir uma vida cristã exemplar e uma reputação exemplar, você precisa seguir uma referência. E que referência melhor do que Jesus para que você siga? Eu vou trazer para você alguns exemplos de coisas que Jesus fez aqui, para que eu e você entendamos o que é construir uma reputação sólida nessa terra. Em João capítulo 13, é o texto todo, eu não vou ler o texto todo, é claro, mas para você que gosta de depois meditar na palavra, você na sua casa vai ler o livro, vai ler o Evangelho de João e vai ler o capítulo 13, para você entender esse comportamento de Jesus aqui nesse lugar. Versículo
3 diz assim de João, capítulo 13. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando para Deus, olha isso aqui, igreja. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em sua cintura, ou cingiu nos seus lombos, e em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida em seus lombos ou na sua cintura. Que texto é esse de João? Sabendo Jesus à mesa que a sua hora estava chegando, Jesus teve algumas revelações aqui. Jesus sabia naquele instante quem seria o traidor. Jesus já sabia naquele instante quem seria aquele que o iria negar. Jesus já sabia naquele instante quem iria fugir. Mas Jesus tem uma reputação na terra. Quando Jesus começou a exercer o seu ministério, em todos os dias ele fez a mesma coisa. Apesar dos xingamentos, apesar das perseguições, apesar das tentativas de tocar na sua vida, apesar até do que ele sabia do porvir. Alguém vai me trair, alguém vai me negar, alguém vai me abandonar. Mesmo sabendo disso tudo, Jesus construía a sua reputação diariamente. Entenda uma coisa, Jesus era um homem sábio, conhecedor de todos os pergaminhos, e mesmo assim Jesus não se voltou para o status do momento. Um homem que a multidão o seguia, ele não estava preocupado com o status, com o nome dele que estava rolando, mas ele estava preocupado em construir uma reputação sólida, todo dia fazendo a mesma coisa. E o Senhor disse ao meu coração: reputação é serviço, não é status. E o status, ele aparece quando? Ele aparece porque é uma consequência daquele que faz. Se você faz todo dia a mesma coisa, em algum momento alguém vai ver. Em algum momento esse status vai surgir. Alguém vai comentar do seu nome. É inevitável que alguém diga: olha como essa pessoa é uma bênção. Olha como essa pessoa é abençoada. E as pessoas vão conversar sobre você. Mas Jesus não procurava isso. Jesus construía uma reputação baseada em serviço. Jesus está à mesa com os discípulos. E essa cena ficou na minha cabeça, gente. Minha irmã, você que está com esse casaco, você me empresta um minutinho esse blazer? Me empresta. Essa cena ficou na minha cabeça, gente. Porque eu estou imaginando aqui, Jesus, já te devolvo. Eu fiquei, muito obrigada, eu fiquei imaginando Jesus sentado numa mesa com várias pessoas que caminhavam com ele, mas que não construíam a mesma reputação que ele ainda. Essas pessoas estavam sendo moldadas ainda. Essas pessoas ainda estavam aprendendo constantemente com Jesus. De vez em quando Jesus tinha que repreendê-los. De vez em quando Jesus tinha até que expulsar um Satanás da vida de alguns discípulos, sabe? Fala: vai para lá, Satanás, eu vou cumprir minha missão. De vez em quando Jesus estava ali, aparando as arestas, ensinando, mas Jesus não dispensou ninguém. Jesus estava cumprindo a sua missão na terra. Mas naquele momento, com os discípulos à mesa, naquele momento de comunhão, sabendo tudo que eu e você sabemos, ao invés de procurar status, o que seria procurar status? O que eu vou ficar fazendo nessa mesa que eu sei que ninguém está conseguindo enxergar quem eu sou? Jesus poderia pensar: quer saber? Deixa eu caminhar com os fariseus, deixa eu caminhar com eles, deixa eu caminhar com os escribas, eu vou ter mais sucesso, eu vou ter mais fama, porque assim, a minha vida social fica mais sólida. Eles são os caras do momento, eles vivem nos templos. Quer saber? Essa mesa para mim não serve, eu vou para onde o status vai ser melhor para mim. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio construir uma reputação que ele quis nos ensinar. Ele está naquela mesa mostrando para que ele veio nessa terra e ele veio servir. Jesus olha para aqueles homens que nem entendiam quem ele era ainda. Ele olha para uma toalha, ele olha para os discípulos e ao invés de ir embora, ele pega aquela toalha. Gente, essa cena... eu fiquei imaginando Jesus fazendo isso, sabe? Ele pegando um pano em algum lugar, os discípulos sem entender nada, ele fazendo assim com o pano, ó.
ele se ajeitando, ou ele colocando aqui na cintura, ou ele cingindo os lombos, ele procurando uma bacia que já estava no local, pegando a bacia, derramando água e olhando para os discípulos e falando: eu vou servir você, eu vou lavar os seus pés. Eu imaginei a cena, Jesus se abaixando nos pés dos discípulos com aquela toalha, jogando a água, lavando, enxugando, e ele mostrando o serviço naquele momento, os discípulos sem entender nada, porque os discípulos até aquele momento não entendiam que era construir uma reputação sólida no reino. Eles ainda estavam procurando status. De vez em quando os discípulos perguntavam: quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? De vez em quando os discípulos perguntavam: como é que vai ser a nossa vida depois que Jesus for subir para o céu? E Jesus está lá, com uma toalha, cingindo sobre si, se abaixando, derramando água, lavando os pés, secando os pés dos discípulos. Aí teve um discípulo que falou assim: não, Senhor, mestre, olha quem constrói a reputação baseada em status. Não, mestre, você é o mestre, não, os meus pés você não vai lavar. E Jesus mostrando para ele: Pedro, você ainda não entendeu por que eu estou aqui? Se eu não te servir, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Deixa eu fazer o que eu vim fazer. Sabe por quê? Porque esse mundo, esse status não vai entrar na minha mente nem no meu coração. Não, você não vai mudar da minha cabeça aquilo que eu vim fazer. Eu não vim aqui viver status, eu vim aqui viver o serviço. Às vezes, quando estamos lavando os pés de alguém tenta nos convencer que não é o certo. Alguém tenta dizer: não, para que isso tudo? Você não está mais nesse nível, teu nível subiu. Que nível nosso? Que a gente não pode mais lavar o pé de alguém. De vez em quando, um Pedro vai falar: não, você já subiu de nível. Jesus fala: não, você ainda não entendeu por que eu estou aqui. Quer construir uma reputação sólida? Segue o que Jesus nos ensinou. Não deixe o seu coração ser tomado por essa era de imagem. Deus não te chamou para isso, para ser visto por pessoas. Deus chamou você para viver o serviço. Construa uma reputação de serviço. E por que eu preciso fazer isso, Elizabeth? Você precisa fazer isso para que quando alguém tentar tocar no teu nome, tenha um outro alguém para dizer: não, o que você está falando não bate. Porque quando eu olho para Fernanda, ela está servindo. Quando eu olho para... qual é o seu nome? Quando eu olho para o Pedro está servindo. O que você está falando dele não condiz. Toda vez que eu olho para ele está com uma toalha, uma bacia e água. Como é que protege reputação? Discutindo na internet? Não. Protege reputação fazendo todos os dias a mesma coisa, porque quando alguém falar de você, vai ter um outro alguém para dizer: não condiz, porque eu acompanho diariamente a caminhada dessa pessoa. Não condiz, porque eu conheço a mesa que essa pessoa senta. Essa pessoa não se vende, não se troca por mesa de fariseu. Ele senta à mesa com aqueles que começou a caminhada com ele, lava os pés, seca. Esse alguém que eu conheço está servindo. Esse mês de janeiro nós passamos por uma experiência com um amigo muito querido. Eu acredito que a igreja que acompanha deve ter visto. Eu vou falar isso porque eu não tenho problema, porque ele mesmo já falou em uma pregação dele. Esse mês de janeiro eu vivi uma experiência sobre reputação, olhando a vida do pastor Danielzinho, que a igreja conhece, amém? Pastor Danielzinho é um grande profeta. E esse mês alguém filmou ele entregando uma revelação de Deus. E essa revelação foi parar na internet. Alguém viu? Gente, uma página dessas de comunicação compartilhou o vídeo. Em questão de minutos tinha quase 1 milhão de visualizações. De repente, que eu não sou muito disso, mas quando eu vi por ser amigo meu, falei: uau, meu Deus, compartilharam. Mas ao mesmo tempo a minha mente já entrou em preocupação. Falei: deixa eu ver o que estão falando aqui. Eu abri os comentários. Quando eu abri os comentários, o nome mais carinhoso que estavam chamando ele ali era de diabo. O mais carinhoso. É um enganador. Deve ser mais um profeta desses aí, a gente nunca ouviu falar. Isso aí, eu quero ver se vai cumprir essa profecia. E dali foram. Sendo cruéis, era da imagem. Mas daqui a pouco se levantou alguém que estava na mesa e teve os pés lavados por ele, sabe?
Daqui a pouco foi alguém lá e falou assim, não, esse é profeta. Daqui a pouco foi lá e falou assim, não, esse aqui entregou uma revelação e se cumpriu. Daqui a pouco foi outro lá e falou assim, olha, eu tava com câncer na igreja dele, eu fui curada de câncer. Daqui a pouco veio uma nuvem de testemunhas falando, eu conheço a reputação desse homem. Continue com uma toalha cingida nos lombos, uma bacia, água na bacia. Continue no serviço, lavando os pés de alguém. Porque esse testemunho é a reputação que você está construindo. Oh, aleluia! E quando eu vi aquela nuvem de testemunha, eu dei um glória a Deus, porque a reputação construída diariamente é isso. Eu não preciso falar nada, o meu testemunho fala por mim. E tudo por quê? Porque eu sei as mesas que sento e eu sei os pés que eu lavo. Estamos esquecendo isso. Tudo sobre nós é mais importante do que o outro. Todas as nossas necessidades são mais importantes do que a dos outros. Estamos esquecendo que Jesus, ele estava a caminho de uma cruz, mas aquela necessidade precisava ser suprida. Ele precisava servir aos seus discípulos. Enquanto os fariseus buscavam os primeiros lugares, Jesus buscava a bacia e uma toalha. Enquanto os fariseus estavam preocupados em provar quem sabia mais, Jesus estava, onde é que tem uma toalha aqui, uma bacia, um pouco de água, hein? Jesus não estava querendo saber aonde era o lugar da fama. Jesus queria uma bacia, ele queria água e ele queria uma toalha. E é isso que nós como igreja precisamos entender e trazer para a nossa vida. A reputação que o mundo aplaude nasce do orgulho, mas a reputação que o céu aprova é o seu serviço de entrega, é aquilo que você entrega diariamente. Se você puder, eu quero que você repita comigo essa frase. Diga assim comigo, a reputação que o mundo aplaude nasce do orgulho, mas a reputação que o céu aprova nasce do serviço. Glória a Deus. Que o Senhor te dê forças para nesse mundo de imagem você continuar construindo uma reputação sólida em Cristo. Todos os dias fazendo as mesmas coisas. Trabalhando no reino, se entregando no reino. E tudo por quê? Porque o Senhor, ele é o maior exemplo. Marcos capítulo 10, 45 diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Oh, glória! Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou falar um segredo para vocês aqui, me dá um pouco de ranço. Quando eu vejo pessoas que esqueceram de onde Deus tirou elas. Pessoas que se Deus não tivesse ido lá, não estava nem vivo mais. Como o irmão Anderson, por exemplo, que eu te contei o testemunho aqui. Pessoas que não tinham um nome, não tinham uma história, não tinham nada. Tinham uma vida de sofrimento, uma história marcada, tudo escrito pelo diabo para destruir a sua vida e a sua família. E de repente, a graça, o amor entrou lá, salvou, lavou, limpou, deixou cheiroso e até bonito. Porque quando a unção vem, irmão, a gente fica bonito. Meu Deus do céu. Gente, eu olho para as fotos do Facebook, sangue do Cordeiro. O que é esse Facebook? Não é de Deus não, gente. De vez em quando ele vai lá e pesca um negócio de 20 anos atrás e fala assim, olha a lembrança. Eu falo, tá amarrado, Satanás. Jesus, o que é aquilo? Eu vou lá correndo e apago para ninguém ver. Que negócio esquisito. Você aceita Jesus, tu fica até bonito, fica bonita. Aí de repente você esquece tudo isso. E ao invés de construir uma história de reputação sólida com ele no serviço, entendendo que se não fosse ele você não estava aqui, você começa a buscar status. Quantas pessoas começam a fazer isso? Chegam na igreja e se não tiver um lugar para ela sentar, ela vai embora. Chegam na igreja, se a primeira cadeira de reservado não tiver reservada para ela, ela não senta, fica aborrecida. Trata mal alguém que está lá na portaria como se aquela pessoa fosse um serviçal dela. Quantas pessoas se esqueceram o porquê foram salvas por Cristo Jesus? Nós estamos aqui para servir, porque nem ele, está escrito em Marcos capítulo 10, 45, nem ele, que é o Filho do Homem, veio para ser servido. Nós não podemos esquecer por que nós estamos aqui. Uma segunda coisa que eu quero falar com você sobre construir uma reputação sólida. E o Senhor disse ao meu coração sobre isso. Deus disse para mim, a sua integridade é a resposta aos ataques.
Eu falei, Deus, como assim? Em Mateus 12, todo o capítulo de Mateus 12, tem um momento em que os fariseus estão tentando atacar Jesus. Estão falando coisas absurdas para Jesus. Mas Jesus não vai para a mídia social daquela época, porque se tivesse uma internet, olha quanta coisa ia rolar naquela internet naquela época. Gente, era muita coisa. Mas havia uma mídia, de algum jeito havia uma mídia, havia algum pombo correio, alguém que levava notícias e informações. E eu te provo isso com aquele texto que diz da mulher que tinha filha endemoniada. Quando ela escuta dizer que tinha alguém curando, ela corre para a entrada da cidade. Jesus estava chegando na entrada da cidade, e lá na cidade alguém já tinha falado, ó, Jesus está lá, Jesus está lá, Jesus está lá. Então tinha uma mídia, não como a nossa, mas que tinha uma mídia. Tinha uma mídia. Tudo que acontecia chegava em todos os lugares. Em Mateus capítulo 12, os fariseus estão tentando confrontar Jesus, falando que ele é comilão, beberrão, estão tentando apertar Jesus naquele momento. E aí a pior parte chega quando falam para ele, esse daí é um Beelzebu. Eu fiquei chocada com aquilo. Será que a gente reagiria como na internet? Será que a gente usaria a mídia como naquele momento? Se alguém nos chamasse de diabo hoje aqui. Se alguém falasse, você é um filho do diabo. O que a gente faria? O que muitos de nós têm feito hoje na rede social, na mídia do momento. Com certeza, no mínimo, um status do WhatsApp ia ter. Hoje, Satanás veio até mim me confrontar. No mínimo, um status no WhatsApp, pelo menos, no mínimo, ia ter. Seja repreendido em nome de Jesus, porque eu sou um servo de Deus. No mínimo, uma notinha, uma nota pequena no Instagram. Ia ter. Nós vivemos uma vida tentando nos defender de coisas que não precisamos. Missionária, mas você disse que a gente tem que se preocupar com a reputação. Vou te ensinar agora como você se preocupa. Você não se preocupa com a sua reputação indo para o tribunal da internet. Você mostra que se preocupa com a sua reputação construindo uma integridade tão constante, que ela é a sua resposta aos ataques. Quando Jesus está diante daquele desafio, naquele momento, naquele confronto, Jesus não tenta proteger a sua imagem. Ele não discutiu com ninguém. Ele não foi para o tribunal da mídia que existia naquele momento. Não, ele não fez nada disso. E como é que ele se defendeu? Tendo uma conduta inquestionável. Eu não preciso defender a minha reputação gritando com ninguém. Eu não preciso proteger a minha reputação indo na rede social, mostrar que eu não tenho temperança nas minhas emoções. Eu não preciso proteger a minha reputação indo para o Instagram ou indo bater na porta de alguém e perguntar para alguém, olha, eu ouvi dizer que você falou de mim. Não, eu não preciso fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Como é que ele se defende? Com uma conduta inquestionável. Em algum momento Jesus fala assim, isso aí é tudo que estão falando de mim, vocês, o que dizem que eu sou. Vocês que andam comigo, vocês que me acompanham, o que dizem que eu sou. Percebe que Jesus não gasta a energia dele, Jesus não perde a sua temperança, Jesus não se irrita, ele só segue fazendo todos os dias a mesma coisa. É assim que você protege um bom nome, com uma conduta inquestionável. Mas a pergunta que eu faço para você é, você que de repente, que está muito aborrecido com o que estão falando de você, a minha pergunta é, essas pessoas têm razão, sim ou não? Quando alguém fala assim, nossa, não pode falar nada com a irmã, vou chutar um nome aqui, um exemplo, pode falar nada com a irmã Patrícia, que falar com a irmã Patrícia, nossa, logo o tempo fecha. Aí a irmã Patrícia ficou sabendo, a irmã Patrícia ficou brava porque alguém falou que ela é muito destemperada. A pergunta que eu faço é, estão falando verdade ou mentira de você? O que estão falando sobre você e que você está muito chateado, é verdade ou não? Às vezes nós ficamos chateados com aquilo que estão falando e até é verdade o que estão falando sobre nós. E o que a gente precisa fazer? Ter uma conduta inquestionável, melhorar nosso comportamento, melhorar nossa conduta, melhorar o nosso jeito de fala.
melhorar a forma com que nós nos comportamos, sentamos em lugares. Deixa eu falar uma coisa aqui para você muito importante, porque o Senhor está me dando liberdade aqui para falar. Você precisa melhorar, eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar a forma de falar com as pessoas. Para de falar de uma forma agressiva. Para de ficar usando em cada 10 palavras, 9 que você fala é uma gíria, é uma palavra esquisita que ninguém entende o que você está falando. Você não está nem mais lá no mundo, você nem mora mais naquele lugar, mas você não muda comportamento. Tu já saiu daquele ambiente, tu não é mais daquele lugar. Muda o jeito de falar. Muda o jeito de sentar, muda o jeito de se vestir. Missionário, o que isso tem a ver? Tem a ver porque você anda com Jesus. E quem anda com Jesus tem que parecer com Ele. Sim ou não, igreja? É porque eu nasci no morro e o morro está em mim, está amarrado em nome de Jesus. Se tu já saiu de lá, ele não está mais em você não. Seja livre em nome de Jesus, minha querida. Melhore, melhore, melhore. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter uma conduta inquestionável. Mas, como eu disse para você, estamos vivendo um tempo onde tudo isso está sendo muito bonito para as pessoas. Que o Senhor possa falar ao seu coração hoje sobre a sua integridade, sobre a forma que você anda e se comporta. O Senhor lá em Mateus 16:15 diz assim, ó, deixa eu abrir aqui para você. Mateus 16, versículo 15. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti, senão a ti por carne ou sangue, mas pelo Espírito do meu Pai que está no céu. Jesus está falando sobre a conduta dele naquele momento, através do testemunho que alguém está dando dele. Alguém está dizendo: você é o Filho de Deus. Jesus não precisou perder o controle com fariseu. Com fariseu eu não tenho palavra, eu não tenho tempo para discutir. O meu tempo é para trabalhar para Deus, é para construir uma história com Ele. Ou seja, mas se Jesus perdesse o controle toda hora, o que Pedro diria naquele momento? O que eu quero que você entenda aqui nessa lógica é: o que Pedro diria se toda vez que ele olhasse para Jesus, Jesus tentasse se defender o tempo todo, Jesus perdesse o controle o tempo todo. Quando Jesus perguntasse para ele: Pedro, o que tu acha que eu sou? O que a gente ia ler aqui hoje? Mas Pedro olha para ele e fala: tu és o Filho de Deus. Que as pessoas possam olhar para mim, para você e digam: você é o Filho de Deus. Você podia perder o controle, mas caramba, eu consigo ver que você é um Filho de Deus. Você podia ter ido até lá, tentado resolver. Nossa, mas pela tua atitude eu vejo que você é um Filho de Deus. Você podia ter resolvido de todos os jeitos, mas eu olho para você e eu vejo que você é um Filho de Deus. Que as pessoas possam dar testemunho de você. Oh, glória a Deus. Você não precisa gastar energia. Olha o que Deus falou no meu coração. Para quem gosta de anotar, anota essa frase. Você não precisa gastar energia defendendo a sua imagem, se você gastar a sua vida protegendo a sua integridade. Haja o que houver, eu não negocio a minha fé. Haja o que houver, eu continuo fazendo o que Jesus me chamou para fazer. Haja o que houver, como é que eu vou gastar minha energia? Fazendo aquilo que eu fui gerada para fazer, protegendo a minha integridade em Cristo. Se eu gastar minha energia nisso, eu não preciso gastar minha energia tentando me proteger de ninguém. Aleluia. E aqui, e eu quero caminhar agora para encerrar com você. Eu sei que a gente já passou por esse momento no culto, porque faz parte do culto. Mas o Senhor disse ao meu coração assim: diga para os meus filhos, pague as suas dívidas. Seja fiel, inclusive no dízimo e nas ofertas. Eu falei: Jesus, vem cá, Jesus, eu vou ter que falar isso mesmo? E aí o Senhor falou assim: o que é uma vida de integridade, se não em todas as áreas da sua vida? Integridade não é só o que eu estou tentando mostrar para as pessoas. Integridade é uma construção diária quando ninguém está olhando para mim. Jesus estava em algum momento numa caminhada com Pedro, quando de repente alguém para e fala sobre os impostos. E Pedro, talvez, porque estava com Jesus, deve ter pensado:
Eu tô com cara, né? Não, eu tô com Jesus, né? Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: Pedro, viva com integridade. Contextualização aqui de Elizabeth Brasil, mais ou menos isso. Pague os seus impostos, seja íntegro. As pessoas precisam ver em todas as áreas da sua vida a marca de Cristo. A marca de Cristo não se revela aqui no culto. Daqui a pouco o culto acaba. Acredite, pessoas que não conhecem Jesus vêm para o culto e é capaz até de sentir Jesus, sabia disso? Tem pessoas que vêm para um culto, conseguem dar glória a Deus, aleluia, e estando até afastado da presença dele. Você acha que a integridade se prova num culto? Daqui a pouco o culto acaba. Daqui a pouco todo mundo vai para casa e as luzes vão se apagar. Jesus está com Pedro numa caminhada e de repente Pedro é desafiado a manter a sua integridade. Quando o imposto é cobrado, Jesus olha para Pedro e fala: pega um peixe. Tu já conhece esse texto? Pedro vai lá, pega o peixe. Dentro da boca do peixe tem uma moeda. Pedro não fala: uau, ganhei uma moeda, tem um denário na minha mão. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, qual é o rosto que está nessa moeda? Quando Pedro olha para a moeda, ele fala: é o rosto de César. Jesus disse naquele momento uma frase muito poderosa: Pedro, dai a César o que é, mas também dê a Deus. Pedro, quer andar com integridade? Paga o que você deve. Ande com integridade em todas as áreas da sua vida. Não deixa margem para que alguém diga: diz que é crente, mas olha ali aquela área da vida dele. Olha a brecha que está ali naquele cantinho. Pague as suas ofertas, entregue as suas ofertas, entregue o seu dízimo, pague as suas dívidas. Vai honrar aquela dívida que você fez há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, e que você está assim: eu vou esperar caducar para não pagar. Está repreendido em nome de Jesus. Se Deus está te abençoando para pagar, vai lá, procura aquela pessoa e mostra a integridade de Cristo. Dai a César o que é de César. A gente vive uma vida de santidade, mas eu não sei que santidade é essa sem ter integridade. Não existe. Não existe alguém que diga que carregue tanta unção na sua vida, mas quando você olha para a base da vida dela, é uma vida de escândalos, de dívidas, de mentira, de enganação, de adultério, de prostituição, de vícios. Deus está nos chamando a andar em fidelidade e integridade. Missionário, eu tenho que pagar mesmo aquela dívida de 10 anos? Você precisa. Naquele dia, de repente, você não pôde, as coisas ficaram difíceis, mas seja sincero com você, olha para a sua vida agora e vê se você não consegue parcelar e ir lá pagando. Quantas coisas nós estamos fazendo que está roubando isso de nós? Como é que a gente vai se proteger se a gente não constrói uma integridade, uma vida com Cristo, uma reputação sólida? E Pedro é desafiado naquele dia, ele recebe um ensinamento. Jesus está nos ensinando o que é de verdade construir uma reputação com Ele. Reputação, e eu já falei isso várias vezes, é constância. Jesus, ele era o mesmo no monte da oração. Olha que lindo isso aqui, gente. Jesus era o mesmo na casa de Lázaro. Jesus era o mesmo diante de Pilatos. Jesus nunca mudou. O cenário podia mudar, mas Jesus em todos os lugares era o mesmo. E a minha alma se encheu de alegria quando eu lembrei de alguns textos. E um dos textos foi quando Jesus estava chorando a morte de Lázaro, seu primo. Aquele que foi o percussor, aquele que o batizou nas águas. Jesus estava com a sua alma em angústia, chorando. Ele se isolou em algum momento, mas ele era ele, entende isso? A sua reputação foi construída com constância. Ele está chorando, ele está triste, mas naquele momento ele olha para a multidão e ele entende: eu preciso ser eu aqui nesse momento. Ele enxuga as lágrimas e a Bíblia diz que por conta da necessidade do povo, ele vai servir o povo. Diante do monte em oração, Jesus era sempre o mesmo. Na oração, quando ninguém estava vendo, ninguém estava acompanhando, em algum momento ele diz: se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não, que cumpra-se em mim esse propósito. Ele não nega nada, ele não volta atrás, mesmo sozinho no monte da oração. Jesus é o mesmo.
Jesus é o mesmo quando senta à mesa com Lázaro e as suas irmãs. Ele é o mesmo, a mesma simplicidade, o mesmo homem todos os dias. Mas ele também é o mesmo quando recebe um convite de Simão, uma mesa importante. O que é reputação? Reputação é constância. Não importa a mesa, todos terão o mesmo Jesus. Eu quero finalizar essa pregação dizendo isso para você. Não importa a mesa, você precisa ser o mesmo em todas as mesas. Na mesa de Lázaro, ele estava lá em amor. Quando ele senta na mesa de Simão, que tenta arquitetar uma armadilha, ele é o mesmo naquele cenário em amor. Todas as mesas que Jesus estiver, sempre haverá manifestação do seu poder. Em todos os lugares que ele se apresentar, sempre haverá manifestação do seu poder. E sabe por quê? Porque ele é o mesmo em todos os cenários. Missionária, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus, numa mesa importante, não desprezou quem era pequeno. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Se você estiver ligado, se você estiver entendendo as nuances dessa pregação, Deus está dizendo que Ele vai te apresentar inúmeras mesas. Deus está dizendo que Ele vai colocar você em muitos cenários. Cenários que serão oportunidades de bênção. Mas a pergunta é, você será o mesmo em todas as mesas? A pergunta é, você vai carregar Jesus junto com você em todas as mesas? Aleluia! Você vai manter a sua fé e o seu posicionamento em todas as mesas? Jesus estava naquela mesa onde cada um queria provar que sabia mais. Jesus sabe que era um teste. Jesus, ele sabe tudo. De repente chega uma mulher simples, pecadora, que ninguém deixaria chegar à mesa. Mas lembra que eu disse para você que reputação é constância? No monte eu sou o mesmo, na minha casa escondida eu sou o mesmo, no Monte das Oliveiras eu sou o mesmo, na casa de Lázaro eu sou o mesmo, na mesa de Simão eu também sou o mesmo, viu? Se eu estou aqui para manifestar o meu poder em todos os lugares, eu sou o mesmo. Chega uma mulher que ninguém gostaria dela lá, mas Jesus é o mesmo na casa de Simão. O Senhor vai te colocar em desafios, aonde você vai ser testado a mostrar que você é um filho de Deus, a mostrar que você está ali carregando a palavra de Deus. Você precisa ser o mesmo em todos os cenários. O que é ter uma reputação sólida? É saber que numa mesa importante, alguém menos favorecido vai chegar, mas quando esse alguém menos favorecido chegar, ele será tratado da mesma forma. Quando aquela mulher lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos e chora naquele cenário, Jesus tira ela da posição de pecadora e fala para ela, vai, não peques mais, filha. Filha, perdoados estão os seus pecados. E diante de Simão, com aquela parábola que você sabe que Jesus discorreu ali naquele momento, Jesus está revelando, Simão, a sua mesa pode ser grande para muita gente, mas eu não estou buscando status, eu estou aqui construindo uma história sólida. Eu sou o mesmo nessa mesa. Se eu tiver que curar, se eu tiver que perdoar pecados, se eu tiver que libertar na sua mesa, que é uma mesa de status, eu vou permanecer o mesmo. Essa mulher está sendo perdoada de todos os seus pecados. E aquela mulher sai dali com a vida transformada por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não construiu uma história baseada em status. Jesus construiu uma história baseada na imagem sólida de um homem que cumpriu o seu propósito nessa terra. Que o Senhor possa ministrar essa palavra no seu coração durante essa semana com muita intensidade. Que em todos os cenários que você pisar os seus pés, porque a semana começou hoje, mas na verdade a rotina começa amanhã. Amanhã você vai no mercado, amanhã não sei se você vai na escola, mas vai pagar uma conta, vai na casa de alguém, vai em algum lugar, na empresa, todos os lugares que você plantar os seus pés, você vai mostrar uma constância de reputação de alguém que veio para servir a Jesus. Não importa a mesa, não importa o lugar, mas eu sei quem eu sou e eu construí um nome com Jesus e eu vou pregar a palavra dele em todos os lugares que eu passei. Oh, aleluia!
E eu, diante de todo esse ensinamento que Jesus colocou no meu coração, me mostrando que Ele era o mesmo em todos os cenários, eu falei: Deus, então como é que a gente protege a nossa reputação? E o Senhor falou para mim: a maior proteção para o seu nome é a coerência. Olha, o Senhor disse para mim: quer proteger a sua reputação? A maior forma de proteção do seu nome é a coerência entre o que você prega e o que você vive. É o que, missionária? Quer dizer que o que eu falo é o que eu tenho que fazer? Eu não sabia disso, não. Eu não sabia que quando a Bíblia fala, e eu prego como hoje de manhã, né, que a gente precisa perdoar, então quer dizer que eu vou ter mesmo, né? Sinto te dizer, aleluia, glória a Deus, quer construir uma reputação sólida com Cristo? A maior forma de proteger o seu nome é tendo coerência entre o que você prega e o que você vive. Que as pessoas olhem para você e percebam a coerência. O que ele fala, ele faz. A palavra dele é assim, sim, não, não. E ele mantém a palavra, é um homem de palavra. Quando ele prega sobre perdão, ele prega sobre perdão porque ele perdoa. Quando ele prega sobre casamento sólido, é porque ele protege o casamento dele. Ele protege a família dele. Quando ele fala sobre entregar o dízimo, entregar as ofertas, ele é um homem que entrega o dízimo e ele entrega as ofertas. Quando ele fala que a gente tem que andar em integridade, pagar as nossas dívidas, ele é um homem, ele é uma mulher que paga as suas dívidas. A maior forma de proteção do seu nome é tendo coerência entre o que você prega e o que você vive. Tem uma palavra que eu uso muito em consultório quando eu estou atendendo, que é congruência. Quando o paciente começa a falar uma coisa e o comportamento dele é outra coisa. A primeira pergunta que eu falo assim: olha, um dos dois é mentira. Ou o comportamento é mentiroso ou a fala é mentirosa. Eu só preciso que você me fale qual dos dois é mentira. Como assim? Não, você está falando uma coisa. E se você está fazendo outra coisa, qual dessas duas coisas aqui é mentira? Ou a fala é mentira ou o comportamento é uma mentira. E por quê? Porque não tem congruência entre o que você comunica e o que você faz. Nós precisamos ter congruência no nosso comportamento. Nós precisamos fazer o que falamos. Missionária, mas eu sou calado. De repente tem alguém pensando aí: eu nem falo muito. Você fala. Só de alguém saber que na sua casa tem um cristão que é você, isso já está falando. Isso já está comunicando. Não é sobre você ser tagarela, é sobre o peso do nome que você carrega. O nome que você carrega já está falando. É crente. Cuidado com as propostas que você vai receber nesse início de ano. Cuidado com as ofertas que parecem que são de Deus, mas não são de Deus. Você precisa mostrar quem você é. Tem que ter coerência entre o que você prega e o que você vive. Se você é um crente que prega sobre fidelidade, você não vai aceitar propostas que vieram da mão do diabo. Você vai falar não para propostas que te afastam do propósito que você tem com Deus. Missionária, mas eu estou precisando. Você precisa ir para o céu. Sim ou não? Mais do que dinheiro. Lembra do versículo que a gente leu no início, de Provérbios 22? Mais do que ouro, mais do que prata. A sua boa reputação, o seu bom nome vale muito mais. É o seu caminhar com Cristo que vai abrir a porta da eternidade para você. Não o que a terra tem para te oferecer. Não as manipulações ou as propostas indecentes que essa terra tem. Que o Senhor possa te guardar no meio de tantas oportunidades. Porque nós estamos vivendo um tempo de tantas oportunidades. Que o Senhor possa te guardar nessa geração de tantas oportunidades, para que a porta do céu, da eternidade, continue aberta sobre a sua vida. Você pode aplaudir a Deus nessa noite. Guarda essa palavra no seu coração. Blinda a sua reputação. Ei, seja alguém íntegro na terra, pague as suas dívidas, seja honesto, fale a verdade, honre o nome de Cristo, porque Deus tem grandes coisas para você. Amém, igreja?